Bom, e aí pessoal, tudo bem? Gente, professor João Matheus Campos aqui de Geografia, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre projeções cartográficas e mapas, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, os comentários estão aí. E o que vocês acharem da aula também, os comentários estão aí. Gente, se curtirem a aula, deixem um like. E se vocês quiserem me apoiar e me ajudar, se inscrevam no canal, eu vou ficar super agradecido, tá bom? Então bora lá. Pessoal, projeções cartográficas. O objeto central de estudo das projeções cartográficas são os mapas, tá? E os mapas, eles são as representações planas da Terra. E o que a gente tem que entender é que toda e qualquer projeção cartográfica, ela vai trazer deformações. Porque assim, gente, é impossível nós representarmos planamente toda a esfericidade da Terra que é deformada, tá? Então assim, dependendo da projeção que você usar, ela vai ser mais fiel a tal característica e ela vai trazer deformações em outras características, tá? Então isso vai depender da projeção que você vai utilizar no seu mapa, tá? E assim, gente, projeções cartográficas são as técnicas de representação da esfericidade da Terra, tá bom? E assim, é importante a gente entender que foi só a partir do século XV que os primeiros mapas eles foram construídos, os primeiros mapas foram confeccionados justamente pelas grandes navegações, pelas necessidades que as grandes navegações traziam na época, né? As necessidades de exploração pelo mundo, as necessidades de navegação e as necessidades também de conhecer esse globo inteiro aí, que é um globo riquíssimo e que na época tinha muito interesse econômico, principalmente, tá? Bom, gente, agora sim, quando falamos sobre projeções, nós temos as três técnicas bases, tá? Nós temos as projeções conformes, a projeção equivalente e as projeções afiláticas, tá? Bom, pessoal, lembrando, uma vai ser mais fiel a tal característica, outra vai deformar outra característica. Então, assim, na projeção conforme, a gente vai ter o formato dos continentes, elas vão ser representados fielmente. Porém, ela vai deformar o tamanho e a área desses continentes. Então, vamos dar o um exemplo aqui desse mapa da esquerda, que nós temos uma projeção conforme. Nós temos aí vendo o país dos Estados Unidos, tá? E como dá para vocês verem, cada estado aí, os ângulos eles estão retos. Então, os ângulos sendo retos, o formato desses estados ele está fiel, tá? O formato ele está representado fielmente. Porém, ao mesmo tempo que o formato desses estados está representado fielmente, a área e tamanho está deformado, tá? Por isso que nós chamamos de projeção conforme. Tanto que se você olhar para o mapa da direita, que é uma projeção não conforme, os ângulos não estão retos, então os formatos já estão deformados, então chamamos de projeção não conforme, tá? Então beleza. Agora aqui, na projeção equivalente, nós vamos ter uma área, a projeção equivalente, ela é totalmente ao contrário da projeção conforme. Nós vamos ter uma área e tamanho fiel, tá? Porém, o formato desses continentes, ele vai estar deformado. Tá? Então bora dar o exemplo desse primeiro mapa aqui da esquerda, tá? A gente tem o país da Espanha e o país de Camarões. Nós temos aí um tamanho e área equivalentes. Então o tamanho e área eles estão fielmente representados, tá? Só que o que está acontecendo? Ele está deformando o formato desses países, tá bom? E por isso que nós chamamos de projeção equivalente. Na projeção aqui do lado direito, na projeção não equivalente, aí a gente já vai ter o tamanho e área totalmente distorcido, tá? Totalmente deformado. Aí chamamos de projeção não equivalente, tá bom? Bom, galera, aí a terceira técnica base é a técnica afilática, que é a técnica que a gente chama de redução de deformações ou redução de danos. Porque assim, ela mistura tanto a técnica conforme, tanto a equivalente, tentando reduzir a deformação do tamanho e área, né, dos países, e também tentando reduzir a deformação do formato, tá, desses países. Como dá para ver, esse mapa está meio estranho aí, justamente pela redução de deformações, só que enfim, né, justamente pelo fato de reduzir essas deformações dos dois aspectos, tá bom? Bom, gente, agora que a gente viu as três técnicas bases, a gente tem que ver as três técnicas básicas para a gente formar um mapa, né? Para a gente criar um mapa. E bom, a primeira delas, nós temos três, tá? A projeção cilíndrica, a cônica e a plana, tá bom? E bom, a primeira delas é a projeção cilíndrica. Bom, pessoal, a projeção cilíndrica ela é representada em um mapa retangular, tá bom? Então, a partir do momento que é um mapa retangular, nós vamos ter essas linhas horizontais e verticais retas.
tá? Lembrando, pessoal, essas linhas horizontais e verticais nós chamamos de paralelos e meridianos, tá? Essas linhas horizontais nós vamos chamar de paralelos e essas linhas verticais nós chamamos de meridianos, tá bom? Então, tanto os paralelos quanto os meridianos, eles são retos. Bom, e além disso, nós temos, quando falamos da baixa latitude, nós temos uma grande fidelidade à realidade. Lembrando uma coisa, pessoal, preste atenção em como esse mapa retangular, como está a superfície de contato dele. A superfície de contato dele está bem na linha do Equador, né? Na baixa latitude. Então é por isso que esses países que estão em baixa latitude, que estão na linha do Equador, eles vão ser mais fielmente representados, né? Com grande fidelidade. Diferente dos países de alta latitude, né? Que são as zonas polares, né? As zonas dos extremos. Nós vamos ter uma baixa fidelidade justamente pelo fato de que está longe, né? Não tem uma superfície de contato. Ok? Agora, beleza. Agora temos a projeção cônica. Pessoal, a projeção cônica, né, como o nome já diz, ele é representado a partir de um cone. Só que assim, gente, preste atenção que o cone ele não pega todos os hemisférios. Por isso que na projeção cônica, nós temos a representação apenas de um hemisfério por vez. Então, por exemplo, se o cone está representado no hemisfério norte, nós vamos ter apenas o hemisfério norte como representação, tá? A mesma coisa se o cone estivesse no hemisfério sul, nós teríamos só o hemisfério sul como representação. E assim, quando a gente fala da projeção cônica, a gente tem as médias latitudes, ou as latitudes que estão entre os tópicos intertropicais, fiéis, tá? Pelo fato de que a superfície de contato deles estarem tocando justamente nessas médias latitudes, tá? Preste atenção nos meridianos, galera. Os meridianos, eles se abrem para as extremidades, tá? Eles se abrem para as extremidades assim, e os paralelos formam semicírculos, tá bom? Bom, essa é a projeção cônica, e assim, gente, é isso, tá bom? Bom, nós temos também a projeção plana. Pessoal, a projeção plana, ela tem apenas uma superfície de contato em um ponto, tá bom? Em um ponto, e geralmente vai ser no ponto dos polos, tá? Tanto no polo norte, né? Tanto no polo sul. E assim, pelo fato de que nesses polos é que vai ter a zona de contato, a essas zonas de alta latitude, elas vão ser fiéis, tá bom? A representação. E além disso, nós temos os meridianos aí. Os meridianos, eles se abrem para as extremidades, tanto quanto as cônicas. E os paralelos, eles formam círculos, tá bom? Enquanto na projeção cônica, os paralelos, eles formam semicírculos, na projeção plana não. Na projeção plana, os paralelos formam círculos, tá? Nós chamamos também as projeções planas de azimutal, polar e equidistante, tá bom? E equidistante. E bom, gente, a partir do momento que nós entendemos essas três técnicas bases, nós podemos tentar interpretar as projeções de Mercator e de Peters, tá? Que são as projeções que nós usamos, que são as mais usuais pelo mundo, tá bom? Bom, pessoal, primeiro, né, na projeção de Mercator, a gente tem uma projeção cilíndrica, tá? É uma representação em um plano, tá bom? Em um plano reto, tanto que preste atenção nos paralelos e meridianos, galera, são ângulos retos, tá bom? E também nós temos aí uma projeção conforme, tá? Lembrando, gente, projeção conforme. O formato do continente é fiel, tá? Porém, deforma a área e o tamanho. Nesse exemplo, preste atenção na Groenlândia, galera. Na Groenlândia, nesse país aqui. A Groenlândia está totalmente deformada, né? O formato da Groenlândia, ela continua fiel, porém a área e o tamanho está totalmente deformado. Pessoal, Groenlândia não é desse tamanho, é bem menor, tá? E assim, essa projeção de Mercator, ela foi criada no século XVI, tá? A partir do momento da necessidade das grandes navegações e também do período de colonialismo e do período de mercantilismo, tá? E assim, além do mais, a gente pode interpretar e pode entender que essa projeção, ela tem uma visão nortista e eurocêntrica. Mas como, professor? Pelo fato de que, galera, preste atenção, onde está a Europa? Ela centraliza a Europa botando como no centro do mundo, tá? E além disso, né, o hemisfério norte está acima do mapa, está em cima, na parte de cima. Então, assim, mostrando pelo fato de que está no norte, né, está acima, mostrando esse ar de superioridade. Então, assim, né, além de ser uma visão nortista,
é uma visão eurocêntrica, tá bom? Bom, essa foi a de Mercator. E nós temos também a projeção de Peters. Galera, a projeção de Peters também é uma projeção cilíndrica, tá? Ângulos retos, tanto meridiano quanto os paralelos. Só que aí ela é uma visão, ela é uma projeção equivalente, galera. Porque ela mantém a área e os tamanhos fielmente, tá? Porém, ela deforma, né, os formatos desses continentes, o formato desses países, tá bom? Tá bom, beleza. A gente entendeu isso. Só que assim, gente, se a gente for interpretar mais e mais esse mapa, a gente vai entender que esse mapa, ele é um mapa com uma visão sulista ou de terceiro mundista, tá? Ou a visão do mundo marginalizado, tá? Se a gente prestar atenção, olha onde está a África, pessoal, o continente africano. O continente africano está centralizado. Ele centraliza a África, né? E junto, né, com centralizando a África, nós vamos ter, né, os países da América Latina também no centro, né, acima. E, assim, né, essa projeção ela foi criada no século XX, né, na década de 50, 60 e 70, tá? Então, assim, uma visão sulista ou terceiro-mundista, tá? E também temos, pessoal, a projeção da bandeira da ONU, tá? Se a gente vai analisar. E, bom, gente, a bandeira da ONU, ela é uma projeção polar ou plana, tá? Lembrando, só tem um ponto, né, de superfície de contato nela, e é numa zona polar. E, assim, gente, ela tem, né, uma visão nortista, né, e uma característica de nortismo nela. Porque, preste atenção, ela centraliza o Polo Norte, tá? Ela centraliza o Polo Norte na sua representação. E, além disso, ela tem uma visão onucentrista. Pelo fato de que ela centraliza os países mais importantes que fazem parte da ONU, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos, Rússia e o continente europeu inteiro. Então, enfim, né, mostrando a força que esses países têm na sua representação, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de mapas, aula de projeções cartográficas. Escreva aqui outras aulas que vocês gostariam de ter, tá bom? Para eu criar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.